Olá, pessoal, muito boa tarde. Nós vamos hoje começar o nosso conteúdo, continuar o nosso conteúdo sobre os conceitos introdutórios de história da moda. Nós vamos aqui estar trabalhando com esses conceitos. Esse material foi desenvolvido pelo professor Babinski, que esteve trabalhando esse conteúdo em semestres anteriores, junto com a professora Thalita e outros professores aí do nosso campus, tá ok? A referência para essa nossa aula de hoje é de Debon Paulo, Moda, Nascimento, Conceitos e História, Veredas da História, tá? Tem aqui o site disponível, depois vocês podem acessar, vai ser bem interessante para vocês, tá? Então, nós vamos trabalhar conceitos gerais de moda, roupa ou indumentária. Nós temos alguns sentidos para a moda e vamos lá conhecê-los, né? Moda versus moda na visão de Barthes, tá? 2009, a PUD de Debon 2018. Em nota de rodapé, né? Debon ali, essa parte é desse texto aqui que foi a nossa bibliografia, né? E aí ele está nos dizendo que a palavra moda é escrita com letra maiúscula para se referir a um conceito de moda enquanto algo maior, que não se restringe às roupas, mas sim às posturas, comportamentos, visão de mundo e principalmente a busca pelo novo. Então, esse processo de moda, que não está diretamente relacionado à moda enquanto vestuário, né, enquanto roupa, mas sim moda enquanto conceito, comportamento, então aqui com moda com letra maiúscula. O vocabulário aparecerá com a inicial minúscula quando for sinônimo de modismo. Então, esse será utilizado. Então, moda versus roupa, na visão de Laver, Apud e Debun. Considera-se roupa o objeto vestível que pode ser vislumbrado em sua forma, seu feitio e sua modelagem. Considera-se moda o sistema complexo que permite permanecer na roupa as características culturais de uma determinada sociedade. Então, a gente tem essas características de uma determinada sociedade, comportamentos, e isso a gente considera um sistema complexo, não apenas o que é vestível, certo? E aí nós temos a moda versus a indumentária, tá? Um fenômeno de transcendência, os limites dos trajes tornam-se um complexo fenômeno que se baseia no gosto pelo novo. A afirmação de subjetividades, a ostentação do novo, na busca por mudanças através da aparência e na forma de construir a imagem de um indivíduo ou de um grupo. Apesar da indumentária ocupar o papel central da moda, não se pode usá-la como seu sinônimo. Então, moda não é um sinônimo de indumentária, tá? Então, o fenômeno de transcendência dos limites dos trajes torna-se complexo, o fenômeno se baseia no gosto pelo novo, afirmações subjetivas, né, essa formação da imagem, a busca por mudanças através das aparências. Então, é necessário refletir sobre esses conceitos. Tá? A gente tem modus, mood e modante, surgimento do termo, tá? Segundo Debun, a partir do latim modus, moda e maneira, os primeiros empregos da expressão moda ocorreram no século XV e XVI, onde em Paris, na França, como era chamado mood, e o que significava a maneira de se comportar, de se fazer algo e de se vestir. E no século XVII, então, em Florença, na Itália, modante é mudanças rápidas daqueles que cultuavam a elegância. Fagulhas da moda, nascimento do desejo de diferenciação. Então, olha só, né? A moda, ela serve para isso, para as pessoas se expressarem. E esse desejo
por essa diferenciação. Então, com base em Mello e Souza e Baldini, Debun, Grifo, declara que, no mundo greco-romano, a paixão por diferentes penteados foi o primeiro estágio em que mais tarde chamou-se de moda. O fenômeno teve seu início com os ornamentos de cabelo, ou seja, não foram os costureiros que o criaram, mas sim as cabeleireiras. Penteados variados da Grécia Antiga. Então, a gente tem aqui diferentes tipos de penteados e que justamente traziam a individualidade da pessoa, do indivíduo aqui em questão, que é esse desejo de diferenciação. Todavia, Debun cita que não há vestígios suficientes para indicar a presença de fenômeno moda na antiguidade para o autor. Pequenas mudanças que ocorreram de tempos em tempos são incipientes para configurar algo muito maior no comportamento da sociedade. Por mais que o modismo possa ser considerado um elemento de moda, ele é insuficiente para caracterizá-lo. O fenômeno moda só se estabelece quando a mudança constante das aparências se baseia na paixão desenfreada pelo novo como um fim em si mesmo. Então, a variação do chiton, uma espécie de túnica da Grécia Antiga, né? Tinha-se, então, essa variação com a manga longa, preso pelos braços, e a variação dela presa somente nos ombros. Primeira vertente da história da moda, história da indumentária versus história da moda. Então, a gente tem esse momento, né? Enquanto isso, se chamava indumentária, o surgimento da alta costura de Charles Frederick Wood, em 1850, 1870, para a história da moda, né? Então, esse é a corrente teórica de Grunberg, tá? 2002, é uma vertente. O vestido de baile de Charles Frederick Wood. Nessa vertente, impulsionada pelo capitalismo do século XIX, a alta costura acelera o consumo e age sobre o jogo de imitação. Para Debun, o que era desenvolvido para ser ostentado com exclusividade pelos mais altos tratos sociais passou a ser imitado por alguns. O produto, inicialmente autoral, transformou-se em algo que atendia uma gigantesca massa anônima de consumidores. E a segunda vertente da história da moda era do costume versus era da moda. Então, a gente tem aí a segunda vertente de corrente teórica, seria a Tarde, 1890, Breitbart, 1995, Lavard, 1996, Lipovetsky, 2002, Kalanka, 2008, Bucher, 2009 e Svensson, 2010. Tem a era dos costumes, até 1350 e 1400, abandona-se a tradição, aí você tem a era aristocrática, a moda dos 100 anos, né, entre 1850 e 1860, e a moda aberta em 1960 para frente. Trabalhando, então, esse entendimento de moda enquanto eras, né, e costumes. 5 características das eras do costume. Foi dos povos primitivos até metade do século XIV. O vestuário representava a manutenção das tradições e a permanência dos costumes. A vida era pensada coletivamente, os símbolos eram valorizados e o passado era honrado. O vestuário era baseado na ancestralidade e no prestígio do grupo em que se nascia, o que era visto como determinação divina e algo inquestionável. E o vestuário era igual para os homens e mulheres até as últimas décadas da Idade Média. Até então, apenas detalhes diferenciados eram permitidos. Então, a gente vai ver aqui a era do costume e a era da moda. A era do costume, foco no passado, no coletivo e na tradição. A era da moda, foco no presente, no individual e no novo.
Sobre o fim das eras do costume e a passagem para eras da moda, De Boom afirma que, no século XV, entre os membros da realeza, nobreza e alta burguesia, as flutuações do vestuário pouco a pouco tornaram-se mais aceleradas. A paixão pelo presente no campo das aparências se impôs como uma necessidade na vida cotidiana. As cortes fixavam seus olhos nos reis e nos nobres mais poderosos. Já os ricos comerciantes seguiam os padrões usados pela nobreza. O novo se disseminava como um caminho de prestígio e poder. Nascia a era da moda. Então as pessoas começaram a ter essa vontade, né, os ricos comerciantes eles seguiam um padrão, queriam seguir o que a nobreza estava usando, né, essa individualidade, tá? 5 características da era da aristocracia. Foi da passagem da Idade Média para a moderna até o meio do século XIX, né? Estava circunscrito à realeza, a nobreza e a burguesia, era excludente como camponeses e artesãos, o vestuário era projetado sob medida e para ser montado no corpo do usuário, da usuária. O vestuário deixa de ser usado até ficar puído, por seu valor de novidade. Monarcas e nobres chegavam a usar uma peça de vestuário uma única vez. Isto implica em um sinal de mudança no comportamento. A busca compulsória pelo novo passou a influenciar o vocabulário, a postura, a visão do mundo, o mobiliário, as artes, a arquitetura, a linguagem e outros campos das vidas privadas e pública. Aí a gente vem para as características da moda dos 100 anos. Então, começou por volta de 1860 e durou até 1960. Era marcadamente dúbia. Por um lado, estava a alta costura com seus modelos originais e inéditos, incentivava em seus primeiros anos pela imperatriz Eugênia de Montijo e seu marido Napoleão III. Por outro lado, estava a reprodução industrial de modelos com destino às massas e por um preço razoável. O sistema social da moda dos 100 anos estava baseado em rígidos padrões de beleza e de bom gosto e que eram ditados pelos grandes criadores de moda. Os costureiros, que até então tinham a alcunha de artesãos, passaram a ser considerados coutures, de haute couture, alta costura. Os clientes passaram a ser denominados colecionadores. Em 1910, cria-se a Câmara Sindical de Costura Parisiense, hoje Chambre Syndicale de la Haute Couture, para regular a alta costura, e em 1926 a Escola de La Chambre, a primeira a ensinar a arte da alta costura. Então veja, nós temos aqui dois movimentos, né? Nós temos dois públicos aí, a alta costura, que é onde se constrói toda essa, não permite assim uma repetição de uma roupa, né? Se constrói algo mais único. A gente tem o outro lado, que são as pessoas que precisam de ter os produtos numa reprodução mais industrial, né? Destinado às massas. Então, uma curiosidade: brasileiros na Câmara Sindical da Alta Costura. Nós temos Ocimar Versolato, integrou-se à Câmara no final da década de 1990, depois de dirigir a Maison Lavin por 2 anos, e Gustavo Lins, que chegou a ser membro permanente em 2011, mas sua Maison Atelier Gustavo Lins faliu em 2015. Atualmente, a Câmara Sindical da Alta Costura possui 3 categorias: os membros permanentes, os membros correspondentes e os membros convidados. Então, vamos lá, né? Os membros permanentes seguem todas as regras da Câmara. Chanel, Jean Paul Gaultier, Dior, Jean-Baptiste Valli, Givenchy, Yves Saint Laurent, Stephanie Roland, Maurizio Calante e Frank Zorber. Membros correspondentes, maisons que não têm sede em Paris, são Valentino, Giorgio Armani, Elisa, Vittori Hof, Versace e Martin Margiela.
Membros convidados, marcas emergentes de alto luxo ou marcas que voltaram para a Câmara. Suhar Murat, Ralph e Russo, Pushar Jahar, Adeline André, Uliana Serguenko, Fendi, Alexis Mabili, Schiaparelli, Alexandre Vautier, Ralph Russo, Julien Fournier, Raban Kairos e Kim Kian, Gilpay e Iris Van Herpen. Então, eu entendi. Olha, gente, alta costura, né? Gilpay, alguns exemplos do desfile aqui de Gilpay também. Iris Van Herpen. Iris Van Herpen. Olha o detalhe desse trabalho, né? Essa construção tridimensional do produto é muito único mesmo, né? Stephanie Roland. Nós temos também dois. Ulian Serguenko, bem diferenciado. Temos aqui Jean-Baptiste Valli, né? Os dois vestidos muito volumosos. Esse aqui, primeiro, todo em tule. Me parece que esse segundo também está em tule, uma saia muito rodada. Aí tem esse Victory Rolf, uma alta costura com uma estampa muito comum de t-shirt, né? Essa polêmica de um grafismo mais simples. E aí nós viemos para os 5 características da moda aberta. Tá? Então, teve seu início em 1960, com a explosão do prêt-à-porter. As tendências e as regras sociais do gosto deixaram de ser ditadas por coutures e passaram para os formadores de opinião no grupo e nas tribos urbanas. É preciso encaixar-se em um grupo. Então, é necessário pessoas se sentir, né, se encaixar em um dos grupos. From catwalk to sidewalk, das passarelas para as calçadas. O streetwear, a moda da rua, passou a ser valorizada, inclusive hoje ela faz parte do sistema de busca de informações e de tendências, né, enquanto desenvolver uma coleção. Super escolha democrática, o vestuário passou a representar democraticamente a juventude, a jovialidade, a revolta, o lado artístico e lúdico dos sujeitos modernos, assim como suas crenças ideológicas e até políticas. Ápice do individualismo, prazer hedonista e imediatista subjuga o coletivo. Os primeiros desfiles e as primeiras máquinas de costura, instrumentos de um sistema em crescimento. Então, olha só, a gente tem a máquina de costura primeira aqui, né, de Isaac Singer, criada em 1850. A primeira máquina de costura foi criada em 1829, de Barthélemy Timonier. Em 1850, a máquina de costura foi remodelada e apresentada por Isaac Singer. Então, eu estava lendo aqui, né, desculpa se eu me perdi, mas então a primeira máquina, ela foi criada em 1829, mas ela então foi remodelada em 1850 por Isaac Singer para ser utilizada na indústria têxtil de confecção. Era do início da alta costura. Com Charles Frederick Worth, os primeiros desfiles aconteciam a portas fechadas para uma única colecionadora ou para um grupo seleto delas. Os desfiles abertos, com a participação de imprensa e de público, pessoas não colecionadoras, só foram ocorrer mais tarde, com Paul Poirier, que foi assistente e discípulo de Worth, antes de abrir a própria casa de alta costura. Então, em sua rede, né, de Rue de la Paix de Paris, o primeiro estilista Worth criava de acordo com sua vontade peças inéditas para os clientes riquíssimos que pouco tinham direito de opinar sobre o que seria executado, pois boa parte do processo dependia do desejo do costureiro. Os protótipos das peças eram apresentados em desfiles fechados por mulheres jovens de corpo semelhante aos das clientes, daí o nome dado da época, sócias. Foram elas as precursoras das futuras modelos, sósias. Ah, é.
Ah, muito legal, né, gente? Registros recuperados de funcionamento da Maison Vorta, casa número 7 da Rua de la Paix, em Paris, França. Então, olha os registros, né? Os tecidos muito finos, as mulheres escolhendo, ah, vendo o que que seria feito, mas era muito do desejo do costureiro, então ainda não se tinha esse conceito de estilista, né? Ainda mais designer, que é muito mais recente. Desfile performático de Rihanna, a Savage e Fashion Show de 2020. Então, olha a diferença, né, de um desfile performático com a Rihanna e tudo mais do que a gente pode estar fazendo. Bom, pessoal, esse conteúdo é muito importante para a gente construir os nossos conceitos, e agora a gente vai começar nas eras de 1900, a era atual, tá? Mas eu gostaria de ver com vocês e eu vou colocar uma atividade para que vocês façam, tá? Eu vou incluir esse vídeo do conteúdo da aula de hoje, mais esse conteúdo programático e quatro artigos, tá? 4 artigos científicos. Eu vou solicitar como atividade que vocês escolham, cada aluno escolha individualmente pelo menos 2 artigos para fazer um fichamento, sobre o artigo. Vai estar lá as instruções, o modelinho do fichamento, tá? Hã, de acordo com vocês têm que sempre colocar, vai estar lá, qual que é o artigo, o que vocês optaram, o que chamou atenção durante o texto e o que vocês entenderam do que está escrito no texto. Todos os textos têm a ver com a nossa disciplina, eles são de história da moda, então eu vou solicitar para que cada aluno faça 2 fichamentos, tá? Eu vou dar aí para vocês uns. Eu vou organizar com vocês, talvez na próxima aula a gente consiga fazer ela síncrona, para a gente conversar sobre a entrega deles, tá? Mas vai ser ainda este ano, então vamos considerar que seja aí até a nossa última aula antes do Natal, ok, pessoal? Eu só vou ver ali na data, vou escrever entrega e vou organizar as coisas ali no nosso SIGA, tá bom? Um beijo no coração de vocês, tenham uma excelente sequência de semana e vamos nos falando, tá? Acessem todo o conteúdo, assistam o vídeo, que é muito importante para que vocês possam estar amadurecendo, crescendo e desenvolvendo nesse conhecimento de história da MAP. O fichamento vocês vão me entregar, mas é para vocês construírem um raciocínio sobre o assunto, tá bom? Beijo então, até mais, eu vou parar aqui a gravação.